Então, seja bem-vindo, voluntário e voluntária, ou mal-vindo, voluntário e voluntária, ao canal Beatriz Está Viva. Bem-vindo ao quarto vídeo, que se essa é a sua primeira vez aqui, eu tenho que dizer para você ir embora, por vários motivos. Em primeiro lugar, esse é um site dedicado, ou melhor, esse aí que você está vendo é um site dedicado, né, a provar que Beatriz está viva, né? E esse é um canal dedicado a provar que Beatriz está viva. E se você não sabe quem é Beatriz, você tem que ir embora, porque aqui é um canal dedicado a teorizar sobre desventuras em série. E, evidentemente, vai ter muitos e muitos spoilers sobre todos os 13 livros, sobre os livros lançados, né, associados aos 13, como Beatriz Ledres, como a autobiografia não autorizada de Nick, talvez até de outros livros do universo de desventuras em série. Então, se você não leu ainda os livros, você precisa ir embora. E, além disso, esse é o quarto vídeo, né, de uma série de vídeos que vai provar que Beatriz está viva. Beatriz, você já foi investido que vai ter spoiler, né? Então vou contar o spoiler a partir de agora. Beatriz é a mãe dos órfãos de Baudelaire, que não são órfãos porque a mãe está viva, né? Então ela está viva e para provar isso, você sabe vários vídeos. Esse é o quarto vídeo para provar isso. E se você não assistiu nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, você vai ter que parar e assistir a esses vídeos para poder assistir esse, porque senão você não vai entender. Então, esse vídeo agora vai ser dedicado a explicar sobre o grande hiato. No vídeo passado eu falei que o grande hiato é o tempo entre a publicação no universo de Lemony entre o segundo e o terceiro livro. Na verdade, eu errei, é o tempo que entre a publicação, né, do terceiro e quarto livro, né? Então, o primeiro e o segundo livros no universo de Lemony e no nosso universo foram ambos publicados no ano de 99, como eu provei. O terceiro livro foi publicado em seguida, né? Pouco tempo depois. Mas o quarto livro foi publicado no universo de Lemony muitos anos depois do terceiro livro. E esse período de tempo entre o terceiro livro e o quarto que é o grande ato de publicação no universo de Lemony. É muito importante entender isso para poder desenvolver várias e várias teorias de desventuras em série. É uma coisa que quase ninguém percebe. Eu fui a primeira pessoa que entendeu, percebeu isso em todo o universo. Talvez a segunda. Acho que Daniel Render foi a primeira pessoa e eu fui a segunda pessoa, certo? Que percebeu que existe um grande ato entre o terceiro e o quarto livro, e eu vou provar para você sobre esse grande ato com provas na obra, certo? Desventuras em série. Como você assistiu os outros vídeos, você sabe que depois do segundo livro de Desventuras em Série, que foi escrito muitos anos após os acontecimentos nele registrados, houve o famoso baile de máscaras, onde Lemony encontrou Beatriz. Naquele baile de máscaras, Lemony foi preso, né? E por isso ele não pôde publicar seus livros durante um tempo. Ele não apenas foi preso, mas também fugiu da prisão e passou a tentar provar sua inocência. E sobre isso, o Fundo no Diário publicou uma matéria que se encontra no primeiro capítulo do livro Autobiografia Não Autorizada, que eu vou mostrar para vocês. Então tá aí, esse é o capítulo 1. O tema original é Por que a morte do Sr. Snicket foi publicado no jornal, e o tema alternativo Quem tirou a foto. E tá aqui a reportagem do Fundo no Diário, preste atenção. Fundo no Diário, todas as notícias em paroxismos impressos, obituários, Lemony Snicket é o teu fugitivo. O falecimento do Lemony Snicket, autor de Desventuras em Série, as supostamente verdadeiras crônicas da vida das crianças Baudelaire, foi comunicado hoje por fontes anônimas e possivelmente não confiáveis. Sua idade era tida como alto com olhos castanhos. Não deixe herdeiros conhecidos. Note esse parágrafo.
o Condor Diário publicou a morte de Lemony Snicket. Não foi verdade, né? Então, Lemony Snicket não morreu de verdade. No entanto, ele teve esse anúncio publicado após a publicação de alguns dos livros de Desventuras em Série, né? E foi após a publicação do primeiro, segundo e terceiro livro, de acordo com como eu vou provar para você daqui a pouco. Mas tenha em mente que ele já era o autor, conhecido como autor de Desventuras em Série. Então, essa falsa morte de Lemony Snicket aconteceu depois de ele ter publicado pelo menos alguns livros. Por esse primeiro parágrafo aí já dá para ter certeza disso. Aí a notícia continua. Nascido em uma fazenda de gado e não um hospital, Snicket teve sua promissora carreira erudita, começando como crítico teatral em todos os sentidos, desde o Condor Diário, seguindo-se a isso a publicação de diversos tratados antropomórficos, uma palavra que significa relatos longos demais. Esse período de realização profissional, que se alega de amor não correspondido, terminou quando foi divulgada a notícia do seu envolvimento com o CSC, se publicou nestas mesmíssimas páginas o escândalo decorrente da notícia. O Sr. Snicket então se tornou foragido da justiça e nas raras vezes em que era visto em público estava sempre de costas. Diversas expedições de caça ao homem e devido a um erro tipográfico de caça à mulher se provaram inúteis. Finalmente as histórias dos Baudelaire e do Sr. Snicket parecem ter chegado ao fim. Então note, novamente, o Condor Diário publicou a morte falsa de Lemony Snicket quando ele já tinha lançado algumas histórias sobre os órfãos Baudelaire, né, sobre os irmãos Baudelaire. E, de acordo com o Condor Diário, essas obras haviam chegado ao fim não porque Lemony havia desistido ou chegado ao final de sua obra, mas sim porque, de acordo com a notícia, ele havia morrido. Então, essa notícia foi publicada antes do livro 13. Antes do livro 13 ser publicado no universo do Lemony Snicket. E após alguns livros serem publicados, né? E como vou provar para você, após o primeiro, segundo e terceiro livro terem sido publicados. O grande ato começou a partir daí, dessa falsa morte de Lemony Snicket. E muita gente acreditou nisso. Muita gente acreditou que Lemony tinha realmente morrido. Porque ele saiu essa notícia e ele parou de publicar no universo dele. Então, muita gente acreditou que Lemony tinha realmente morrido. Como ninguém sabe, parece saber quando, onde e como e por que ele morreu, não haverá serviço funerário. O enterro talvez seja programado para mais do que ele morreu. Então, essa notícia. E aqui temos uma nota para o arquivo de Lemony que ele mesmo escreveu. Olha o que ele disse. Cheguei cedo e ainda tem alguns minutos até o horário previsto para a chegada do Próspero, portanto achei que poderia escrever umas poucas notas em relação à notícia da minha morte, que foi alarmante, porém não verdadeira. Estou às 4h30 dessa tarde, vivo, e muito certamente estava vivo no dia que, sentado no Café Cáprica, tomando chá da tarde, li meu obituário no jornal. Então, Lemony estava vivo, né? E ele estava esperando para pegar o Próspero, que, como você deve saber, era um navio que levava membros de CSC, além de outros passageiros normais, do país, né? Seja lá onde for, para o exterior, diversos lugares no exterior. Próspero era um navio, aparentemente, né? Um transatlântico, capaz de levar pessoas da América do Norte para a América do Sul, para a Europa, né? E através do Oceano Atlântico. Então, a continuação. O Condor Diário nunca foi um jornal confiável, nem quando trabalhei lá como parte da missão secreta, nem quando aquela repórter horrorosa começou a escrever sobre o caso Baudelaire, tampouco quando eles anunciaram a liquidação de ternos alguns dias atrás em uma loja que se viu não vendia nada além de tapetes indianos. Então ele continua falando, né, a respeito da notícia e no final ele fala: o Próspero chegou, portanto vou parar de escrever e arquivar essas notas junto com a carta que escrevi tantos anos atrás do professor Pepper. Então Lemony embarcou no Próspero e passou vários anos fora. É importante destacar que essa não foi a primeira vez que o grande público achou que Lemony tinha morrido. A primeira vez aconteceu anos antes de ele publicar, né,
os livros Desventures em Série. Nós sabemos disso e eu já provei isso para você porque lá na carta de Sally, a irmã de Gustav, né? Lá Sally Sebald falou que achava durante muitos anos que Lemony tinha morrido. Isso porque houve, como você deve se lembrar lá do livro Fim, um momento antes da publicação dos livros, né? Enquanto Beatrice estava viva, ela continua viva, né? Mas eu quero dizer, antes de as pessoas acharem que ela tinha morrido, ela ia dar o nome de Violet, se fosse um menino, de Lemony, seguindo o costume da família de dar o nome de pessoas falecidas aos seus filhos, né? Ela achava que Lemony tinha morrido, ia dar, se Violet fosse um menino, dar a ele o nome de Lemony, porque ela achava que Lemony tinha morrido. Mas não foi dessa vez, desse mesmo relato. O Podunno Diário, provavelmente o Podunno Diário, já tinha publicado a morte de Lemony Hnicket anos antes, e agora tinha publicado novamente. E nos dois foi mentira, né? Então Lemony foi dado como morto 2 vezes. Uma vez antes da publicação de Desventuras em Série, e essa vez aí depois da publicação dos 3 livros de Desventuras em Série. Na primeira vez que ele foi dado como morto, algo parecido aconteceu. Ele também pegou o Próspero e foi para fora do país, né? Eu vou mostrar para você os relatos dessa primeira vez. Está aí o capítulo 6 da autobiografia, né, não autorizada, onde o tema inicial era o que? SSC, e o tema alternativo, porque este navio zarpou 3 horas antes. Começa com a notícia do Podunno Diário, e a notícia é: navio zarpa mais cedo. O Podunno Diário investiga, né, tá aí o Próspero, né, porque esse navio saiu mais cedo do que estava programado para sair, e o que alguns passageiros foram deixados para trás, inclusive foi deixado para trás, né? Por que será? E entre os marinheiros estava alguém aqui, ó, chamado Hnicket, que fileira de trás, da esquerda para a direita, o marinheiro Hnicket. Ou será que nós vamos conseguir uma foto do rosto de Lemony Hnicket, né? Porque afinal os marinheiros estão aqui com os rostos. Vamos descobrir. Oh, que pena, não temos a foto aqui de Hnicket. Algum problema na foto, né? Mas tudo bem. E Hnicket estava nesse navio disfarçado aí de marinheiro. E por que ele estava lá? Vamos ler aqui a carta que foi enviada de Jacques Hnicket para Lemony Hnicket. A carta diz: ó, irmão, espero que esse pacote chegue às suas mãos em segurança, que você esteja seguro quando ele chegar, e que eu esteja seguro ao assegurar que este pacote chegue até você em segurança, assegurado em um cofre seguro. Sua resenha sobre a peça de Foucault mudou tudo. O companheiro O está mais covarde do que jamais poderíamos ter imaginado. Não será mais possível você se comunicar conosco através do Podunno Diário. A organização informou que eles vão forçar sua demissão. Se não conseguirem, você provavelmente será demitido do mesmo jeito. Dentro do cofre, né, estava aqui os disfarces e explicando como usar. Mas veja aqui as instruções de Jacques. Uma vez familiarizado com esses materiais, use o disfarce para achar apropriado e viaje de balsa para a cidade de Lago Lacrimoso. Existe um restaurante temático localizado na rua principal chamado Palhaço Ansioso. A comida é horrível, mas eu sei que você terá de comer lá até encontrar um garçom que lhe diga a seguinte frase: não percebi que era uma ocasião triste, e sendo os códigos de CSC. Qual deve ser a resposta? Aqui o mundo é sereno. Ele entregará uma carta com instruções para deixar o país. Olha, carta com instruções de deixar o país. Siga essas instruções e assegure-se que não está sendo seguido quando estiver seguindo as instruções. Estamos todos em um tremendo perigo, agora notem, e por isso devemos ficar um longo tempo sem nos comunicar. Você não deve escrever para D, você não deve telefonar para K, deve ser Kit. Você não deve de jeito nenhum se comunicar com B, provavelmente Beatriz, especialmente porque ele falou de jeito nenhum se comunicar com B. Nem mesmo por telegrama ou como correio. Vou tentar me comunicar com B eu mesmo, para que ela não acredite em todas as coisas horríveis publicadas no Podunno Diário, mas você não deve pôr em risco a vida dela, nem a sua própria.
Não sei quando tornarei a vê-lo. Algum dia, talvez, o mundo de fato esteja sereno mais uma vez. Mas até que os incêndios tenham sido apagados, devemos seguir por caminhos separados e arriscar nossas vidas em separado. Sinto-me, Lemony, como se estivéssemos indo para longe um do outro, como se um de nós estivesse no chão e outro montado em algum dispositivo prodigioso, flutuando para o longe no céu, como aquela casa móvel autossustentável e ar quente que H sempre diz que vai construir. Espero que você consiga voltar para casa algum dia, irmão. Respeitosamente, Jakes. Então, quando isso aconteceu? Né? Não posso dizer o ano, evidentemente, mas com certeza foi antes de 1999. Antes da publicação do primeiro livro, porque quando o primeiro livro foi publicado, no ano de 1999, no universo de Lemony Snicket, Jakes Snicket também já estava morto. Ele morreu na cidade, em CSC, né? Na cidade que queimava os corpos. E isso aqui foi antes desse fato acontecer, né? Lemony Snicket cumpriu as instruções do irmão, pegou o Próspero e foi para fora do país e ficou incomunicável durante muitos anos. Ele ficou tão incomunicável, que membros de CSC acreditaram que ele tinha morrido também. E nós vemos que até o Jakes Snicket duvidou que ele estava vivo, né? Achou que talvez, como ele falou que era arriscado, né? A vida no exterior era arriscada. Ele acreditou que talvez realmente Lemony tivesse morrido quando ele foi para o exterior. Nós vimos isso no espetáculo Carnívoro com a palavra de Olivia Taliban. Então aqui está, né, o capítulo 7 do livro 9 do espetáculo Carnívoro, onde Olivia Taliban diz a seguinte frase: se o Conde Olaf ou um de seus comparsas me perguntam onde estão os Baudelaire, eu conto. Se Jakes Snicket ou outro voluntário entra aqui e me pergunta se seu irmão está vivo, eu conto. Ou seja, Jakes Snicket esteve lá no Parque Calgary perguntando a Olivia Taliban se ela tinha informações sobre a vida de Lemony Snicket, né? Então, o próprio Jakes Snicket, que sabia que ele tinha viajado para o exterior, acreditou que provavelmente seu irmão talvez estivesse morto. E isso mostra que houve dois momentos da vida de Lemony onde houve uma morte falsa, né, da parte dele. Uma antes da publicação, né, dos livros, mais ou menos na época dos acontecimentos principais registrados nos livros, e outra muitos anos depois, quando alguns livros já tinham sido publicados, né? E como eu disse, foi o livro 1, 2 e 3. Entre o livro 3 e 4 há um grande ato. E é sobre isso que vamos falar especificamente agora. Quais são as provas de que realmente houve um grande ato de muitos anos, quando Lemony pegou o Próspero e foi lá para o exterior. E passou muitos anos fora, e muita gente acreditou que ele tinha morrido. Vamos ver isso agora. Aqui eu separei algumas partes de alguns capítulos que mostram onde Lemony estava quando escreveu o primeiro, segundo e terceiro livro, né? São partes do capítulo dos livros 1, 2 e 3. Aqui no livro 1, ao começo, no capítulo 10, tem a seguinte descrição: no meu quarto, por exemplo, juntei uma coleção de objetos que são importantes para mim, inclusive um acordeon todo empoeirado em que toco canções tristes, uma série de notações sobre a atividade dos óperas Baudelaire e um retrato meio tremido, tirado há muito tempo, de uma mulher chamada Beatrice. São objetos particularmente queridos e preciosos para mim. Então, Lemony diz que tem uma casa, porque se ele tem um quarto, ele tem uma casa, e que tem vários objetos, envolvendo, inclusive, anotações sobre a história dos óperas Baudelaire. Então, no livro 1, quando ele escreveu o livro 1, ele não era um fugitivo ainda. Ele, aparentemente, depois que voltou do exterior, conseguiu provar, talvez, sua inocência de incêndios anteriores que tinham culpado ele, né? Inclusive, talvez até o incêndio da mansão Baudelaire. Existem algumas pessoas e algumas evidências que mostram que Lemony talvez tenha sido acusado do incêndio da mansão Baudelaire, mas quando ele voltou do exterior ele conseguiu provar sua inocência. Ele tinha uma casa, não era um fugitivo, e começou a escrever o livro
1 de Desventuras em Série. No livro 2, A Sala dos Répteis, capítulo 3, note o que ele diz. Peço muitas, mas muitas desculpas por ter deixado vocês em suspenso desse jeito, mas aqui eu estava escrevendo a história dos Elfos Baudelaire quando olhei para o relógio e vi que estava atrasado para um jantar de cerimônia de uma amiga minha, Madame de Ilustre. Madame de Ilustre é uma ótima amiga, excelente detetive e cozinha que é uma maravilha, mas fica uma fúria se a pessoa chega 5 minutos depois da hora estabelecida no convite. Vocês me entendem, não? Não tive outro jeito senão interromper tudo. Vocês devem ter pensado no final do capítulo anterior que Sunny morreu e que essa foi a coisa terrível que aconteceu aos Baudelaire na casa do Timonte. Mas prometo a vocês que Sunny sobrevive a esse episódio. Quem vai morrer, infelizmente, é o Timonte, mas não agora. Então, Lemony estava escrevendo lá o capítulo 2, né, do livro 2 de Desventuras em Série, mas teve que se ausentar um pouco para ir para uma festa, né? Depois voltou e continuou a escrever. Então isso não é uma característica de uma pessoa fugitiva, né? Ele tinha uma casa, ele participava de festas, né? No livro 1, no livro 2. Agora vamos no capítulo 6, o que ele diz aqui, no livro 2 ainda. E tão ardorosamente quanto os Elfos Baudelaire gostariam que a situação deles fosse diferente, eu desejaria poder de algum modo mudar as circunstâncias dessa história para vocês. Mesmo sentado aqui onde estou, em toda segurança e tão longe do Conde Olaf, mal consigo suportar escrever mais uma palavra. Então aqui, Lemony diz que estava no livro 2 em toda segurança. Em toda segurança. Isso é totalmente diferente do Lemony que nós conhecemos lá no livro Espetáculo Carnívoro, por exemplo, onde ele claramente diz que é um fugitivo, que tem poucos amigos, que a maioria já morreu, né? Então é uma situação diferente, totalmente diferente. No capítulo 11 do livro 2 ele fala: confesso que se eu estivesse no lugar de Violet, disposto de poucos minutos para abrir aquela mala trancada com cadeado, em vez de me encontrar aqui no convés do iate de minha amiga Bella, pondo essas palavras no papel, provavelmente eu teria desistido de ter esperanças. Então, ele estava no iate quando escreveu essas palavras, né? De uma amiga, ele não estava sendo um fugitivo. No livro Lago de Sanguessugas, no capítulo 5, olha o que ele diz. Eu não estou no alto do morro, olhando para o lago lacrimoso naquela manhã melancólica. Estou sentado em meu quarto, no meio da noite, escrevendo essa história e olhando pela janela para o cemitério que fica atrás da minha casa. Não posso dizer aos Elfos Baudelaire que eles estão enganados, mas posso contar para vocês, enquanto os elfos choram nos braços do seu boi, que tia Josefine não morreu. Ela não tinha morrido ainda, né? Mas o caso é que Lemony diz novamente que está em casa, escrevendo de madrugada, de noite, a história dos Elfos Baudelaire, e olhando pela janela que tem um cemitério. Então, tudo aí no livro 1, 2 e 3 parece evidenciar que Lemony estava em segurança, né? Não era um fugitivo. E no livro Beatrice Letters, nós encontramos evidências de que isso é verdade. Então vou mostrar aqui para vocês o livro Beatrice Letters, a tradução da voluntária Isadora, no livro, ou na carta de PP para esse número 2. Como eu já disse, né? Essa aqui, quem está escrevendo é a filha de Kitty. Depois eu vou provar para vocês quem é qual Beatrice nessa obra, né? Mas eu posso adiantar que aqui realmente é a filha de Kitty, também chamada de Beatrice Baudelaire. Olha o que ela disse. Prezado senhor, escreva esta na máquina de escrever em seu escritório pequeno e poerento, no 13º andar de um dos nobres prédios mais lúgubres da cidade. É uma sala sem nada especial, mas a janela oferece uma vista interessante. Se eu me reclinar nessa cadeira, sua cadeira, se não estiver enganada, consigo enxergar um terreno vazio onde brotam algumas plantas incomuns. Então, um terreno vazio era o cemitério que Lemony disse que conseguia olhar pela janela e ver lá um terreno. Leva anos para a terra se recuperar de um incêndio, mas nas cinzas mais escuras algo pode crescer. O senhor não está aqui, mas acho que sei onde o senhor está, graças a algumas pistas que descobri.
Por exemplo, há um mapa enorme preso com trachinhas na parede direita, e nele há um caminho marcado com lã e alfinetes. Além disso, há várias anotações indicando hotéis, esconderijos, locadoras de carros, sinagogas, bibliotecas públicas, bibliotecas privadas, restaurantes, cafés, buffets, do tipo como puder, e cinemas. Cada um desses marcados com uma data e um horário. Ou eu sou muito boa como detetive, ou o senhor é muito ruim em esconder coisas, ou o senhor quer que eu vá até onde o senhor está. Certo? Então a filha de Kitty chegou lá no escritório, na casa de Lemony, e ela descreve como era a casa de forma muito parecida com o que Lemony disse, né? Informações sobre os órfãos Baudelaire espalhados por vários lugares, a vista igual ao que Lemony disse que tinha. Então, aparentemente, todas essas informações que Lemony contou no livro 1, 2 e 3 são verdadeiras. Quando Beatrice, Kitty, a filha de Kitty, chegou até a casa, Lemony não estava mais lá, não estava mais no apartamento dele, né? Então, ele já tinha se tornado um fugitivo, mas ele deixou a casa, o apartamento, exatamente como estava antes de fugir. E isso prova de que ele realmente teve uma casa, certo? Talvez você esteja perguntando como eu sei que isso tudo é verdade, porque Beatrice esteve lá, a filha de Kitty, e comprovou que realmente era verdade, né? Pode terminar de ler. A caixa de madeira na sua mesa, onde está escrito letras, está cheia de letras. Mas as letras estão todas misturadas e eu não sei determinar o que elas diriam se eu colocasse na ordem certa. As únicas letras que não estão aqui são as da carta que mandei ao senhor. Ou ela nunca chegou, ou o senhor levou consigo. Por favor, eu preciso falar com o senhor. Eu ouvi boatos a respeito da sua pesquisa e tenho várias perguntas e algumas críticas construtivas. Eu vou sair da cidade apenas algumas horas e depois finalmente vê-la pela primeira vez, para seguir o seu caminho de lã e alfinetes. Estou indo para as colinas para que possa encontrar, depois de todos esses anos, os 3 irmãos que são a única família que eu ainda tenho. Sem Violet, Cláudia e Sunny, eu sou uma órfã. Uma órfã que vai deixar essa carta aqui, caso nos desencontremos. Beatrice Baudelaire. PS, esse peso de papel é muito bonito. Aliás, embora não saiba dizer se ele representa uma cobra, um verme ou enguia elétrica. Na verdade, esse peso de papel era uma das sanguessugas, né, do Lago Lacrimoso, que acho, não sei falar a pronúncia correta, deu de presente a Lemony, né, presente de formatura. Então essa aí realmente é a filha de Kitty, né, também chamada de Beatrice Baudelaire, e ela descreve a casa de Lemony de forma parecida com a que ele descreve. Então ele realmente começou a escrever Diretor da Série enquanto ainda estava em segurança. Depois ele se tornou fugitivo e continuou escrevendo Diretor da Série. Mas você pode dizer assim, Jota, não consigo enxergar aí um grande ato. Não provou ainda que existe um grande ato. Você só provou que ele se tornou fugitivo, né? Ele começou a escrever em segurança e depois se tornou fugitivo. Então, isso não prova que existia um grande ato entre o livro 3 e o livro 4. Realmente, ainda não, né? A minha prova vai vir agora. Eu só queria que você se preparasse psicologicamente para a grande descoberta. Essa grande descoberta sobre o grande ato se encontra comparando 2 cartas novamente. Uma foi a carta ao editor, né, no final do livro 3, e a outra carta foi a carta que R, a duquesa de Winnipeg, manda para Lemony Snicket. Vamos ver essas 2 cartas, começando com a carta do editor, a carta do livro 3, né, a carta que se encontra no livro 3 falando sobre o livro 4. Então aqui é a carta do editor no final do livro 3. Note as palavras de Lemony. Ao meu amável editor, escrevo-lhe da prefeitura de Petroville, onde convenci o prefeito a permitir que eu entrasse na sala em forma de olho que é o gabinete do Dr. Howell, a fim de aprofundar minhas investigações sobre o que aconteceu aos órfãos Baudelaire quando moravam nesta região. Agora, sexta próxima, um Jeep preto estará no canto noroeste do estacionamento do Observatório de Orion. Entre nele de qualquer maneira. No porta-luvas encontrará minha descrição deste apavorante capítulo na vida dos Baudelaire,
assim como algumas informações sobre hipnose, uma máscara cirúrgica e 78 chicletes. Também inclui a planta com desenho da máquina de beliscar, que poderá servir de ajuda às ilustrações do Sr. Elkist. Lembre-se, o senhor é minha última esperança de que a história dos órfãos Baudelaire sejam finalmente contadas ao grande público, respeitosamente, Lemony Snicket. Então, Lemony diz que vai enviar as informações referentes ao que aconteceu em Petreville, na Serraria Alta Astral, né, em um Jeep preto, que vai estar no canto noroeste do estacionamento do Observatório de Orion, cheio de chicletes. Né? Agora vamos para a carta de R para Lemony Snicket, que está no capítulo 2 da autobiografia não autorizada. Sim, olha o que a carta diz. Caro Sr. Snicket, graças aos céus o senhor está vivo e relativamente bem. Olha, graças aos céus o senhor está vivo e relativamente bem. Na noite passada, quando cheguei ao Observatório de Orion para proferir minha conferência anual para a Sociedade Meteorológica, vi alguém arrombando um Jeep azul marinho, estacionado no canto sudoeste do estacionamento, e meu coração deu um pulo. Talvez houvesse uma chance de o senhor estar vivo. Eu não esperava ter certeza disso até que um funcionário me entregou a sua carta. Foi um risco terrível me contatar, mas fico feliz que o senhor tenha corrido. Lamento não ter podido impedir ou ao menos adiar sua captura no meu baile de máscaras naquela noite. Saiba que andei doente de preocupação durante todos esses anos em que esteve morto, a despeito dos rumores sobre suas atividades que se espalhavam pela rede dos membros leais. Não restaram muito de nós, Sr. Snicket, mas estamos prontos a ajudá-lo do melhor modo que pudermos. Então notem com atenção todas as informações que estão aqui, nesse primeiro parágrafo. Para começar, quando foi essa carta? Quando ela foi escrita? Foi antes ou depois do baile de máscaras? Né? Foi depois. Ela fala de que Lemony foi capturado naquele baile. Lembrando que aquele baile aconteceu muitos anos depois da publicação dos eventos registrados no primeiro livro. Né? Muitos anos depois é que aconteceu o baile de máscaras. E Beatriz estava lá. Né? A gente já provou isso em vídeos anteriores. Mas o que eu quero mostrar é que aquela carta lá de Lemony ao editor, ele disse, né, que teria um carro preto no Observatório de Orion. Quando essa carta quando o manuscrito do livro 4 chegou, a duquesa de Winnipeg, R, viu, né, esse acontecimento. Ela viu o carro chegando, estacionando, viu alguém enviado pelo editor arrombando o carro, pegando os manuscritos, e Lemony havia mandado uma mensagem para a duquesa de Winnipeg em um dos papéis de chiclete, né, que ele disse que estaria dentro daquele carro. Então, tudo isso é verdade, né? Tudo aconteceu. E o detalhe que eu preciso destacar para vocês é que ela disse sobre a possível morte de Lemony. Lembre que o Pondonor Diário publicou a morte de Lemony Snicket após o baile de máscaras. E R disse que chegou a acreditar que Lemony tinha realmente morrido, né? Ela fala aqui, ó. Saiba que andei doente de preocupação durante todos esses anos que esteve morto, a despeito dos rumores das atividades que espalhavam pela rede de membros leais. Então, o R chegou a acreditar que a reportagem sobre a morte de Lemony fosse verdade. E mais, ela diz, essa é a parte importante, ó. A Saiba que andei preocupada durante todos estes anos em que esteve morto. Então, a falsa morte de Lemony Snicket durou anos, no plural, né? Ela ainda fala todos estes anos, indicando que foram muitos anos. E para R acreditar que Lemony estava morto, é porque ele não estava publicando nenhum livro, né? Ele interrompeu sua obra por um momento, né? Fez um hiato. No terceiro livro, né? Ele foi capturado e deixou de publicar, deixou de se comunicar com seus aliados e continuou apenas sua pesquisa sobre os órfãos Baudelaire.
que ela fala, né, que ouviu rumores sobre as atividades que se espalhavam pela rede de membros leais. Então eram apenas rumores, ele não estava publicando. Então é por isso que tanta gente se convenceu, inclusive R, de que ele realmente tinha morrido, porque ele interrompeu a obra. Então houve um grande ato, uma grande pausa nas publicações entre o terceiro e o quarto livro. Foi um ato de muitos anos, né? Um ato de muitos anos. E nesse ato aconteceu várias coisas. Mas, é claro, você vai perguntar aí se você for um leitor atento. Mas, Jota, Lemony disse que um carro preto ia estacionar no canto noroeste do estacionamento do Observatório de Orion. Porque ela disse que é um Jeep azul marinho e que estava estacionado no canto sudoeste do Observatório de Orion. Isso é um tema à parte da autobiografia não autorizada, porque Lemony Snicket levanta, né, a questão de que se realmente foi R quem escreveu essa carta. O caso é que durante a morte de Lemony, enquanto ele estava no exterior, o CSC, o lado dos voluntários aliados a Lemony, desenvolveram outros códigos secretos que ele próprio não soube quais eram esses novos códigos secretos, porque ele estava no exterior. Então, ele não percebeu de que mudar a cor do carro, carro de comunicação de CSC, em uma carta, ou mudar a localização, né, do carro, né, em uma carta, era um código secreto em si. Nós vemos isso também aí na autobiografia não autorizada. No capítulo 3 da autobiografia, em Porque Este Edifício Foi Abandonado, né? Ou a história, o título original Porque Eu Ponho o Olho Tatuado no Tornozelo, tem uma ata de uma reunião de CSC. É uma ata antiga, enquanto aparentemente Kit ainda era criança. E nessa ata da reunião, um voluntário, né, escreveu, alguém na reunião fez o seguinte comentário, que está marcado, literalmente marcado, na autobiografia. Alguém poderia, por exemplo, esquecer informações cruciais quanto à localização exata dos automóveis que usamos para armazenar arquivos necessários e levar mensagens. Então, quando essa pessoa citou isso, anos depois, um outro voluntário, possivelmente ele, escreveu uma ideia interessante. Então, o que isso indica? Que essa pessoa teve a ideia de criar um novo código, né? Porque se todo mundo em CSC, do lado nobre de CSC, sabe qual é a localização dos carros usados, né, para levar informações e armazenar arquivos, né, e sabe a cor do carro e sabe, precisou decorar tudo isso durante o treinamento deles. Se eles erram de propósito a localização, né, na carta, uma carta de mensagem, eles estão tentando passar uma mensagem. Provavelmente estão passando uma mensagem de que eu estou sob coação, alguém está tentando me forçar a fazer alguma coisa que eu não quero fazer. Então, quando R escreveu sobre isso, errando de propósito a cor do carro, a localização do carro, ela não era a R mesmo que estava escrevendo, tentando passar uma mensagem para Lemony Snicket. Infelizmente, como ele passou muitos anos no exterior, ele não se apercebeu desse novo código criado, né, pelo lado nobre, do lado dele, de CSC, né? Então, voltando aí para a carta de R, vamos continuar a leitura. Não posso, no entanto, ajudá-lo a responder a pergunta que o senhor me fez naquele papel de chiclete. O Baile de Máscaras foi o último evento público do qual os membros da organização se atreveram a comparecer juntos. Portanto, se um deles escondeu alguma coisa no quarto de hóspedes, deve ter sido naquela noite, provavelmente enquanto serviam a salada, quando o barão de Van der Weyden, fantasiado de carvalho, distraiu todos fingindo que havia um tigre debaixo da mesa. Após o desastroso final da noitada,
desastroso porque Neymani foi preso, não ousei chamar a atenção dos policiais para os pertences do senhor que eles esqueceram de confiscar. Eles poderiam ter deduzido que o senhor estava presente na festa, o que tornaria as coisas ainda piores para nós. Ele foi capturado pelos inimigos, não foi preso pela polícia na festa, né? Ó senhor Snicket, tudo que o senhor deixou na minha casa se foi. Sua roupa de toureiro se foi, junto com todos os outros disfarces que confiou em mim. A falsa perna de pau, a caixa de perucas e aquele terno estranho que lhe permitiu se passar por uma cômoda. Sua máquina de escrever também se foi, assim como o acordeão azul claro, que pelo que me lembro o senhor disse ser o terceiro favorito. Tudo naquele quarto de hóspede se foi, e tudo no quarto de hóspedezinho também. Note, ó. Beatrice, é claro, está longe de reclamar bens perdidos. A mesma razão, estou certo, porque o senhor dedicou sua vida a pesquisar as vidas daquelas 3 pobres crianças. Isso prova, de novo, né, que Beatrice esteve naquela festa e de que ela tinha ficado lá no quarto de hóspedes vizinhos ao de Lemony e que ela estava longe de reclamar bens perdidos. Por que será, né? Porque os filhos estavam perdidos e ela não estava se importando muito com isso, né? E ela fala, a mesma razão, estou certo, porque o senhor dedicou sua vida a pesquisar a vida daquelas 3 pobres crianças. Então Lemony já tinha começado o seu trabalho sobre os órfãos de Baudelaire enquanto Beatrice estava viva, é outra prova, né? Disso, né? Então, tudo bem. Então, eu vou parar aqui, que eu acredito que já consegui provar sobre o grande ato, certo? Você pode ler essa carta depois de novo, mas o importante é que se passaram muitos anos, de acordo com as palavras de R, né, nesta carta, entre a publicação do segundo livro, ou do terceiro livro e do quarto livro. É isso que eu chamo de grande ato. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês alguns acontecimentos importantes nesse grande ato. E esses acontecimentos vão provar ainda mais, sem sombra de dúvida, de que Beatrice estava viva, se passando por Kitty, que estava morta, e que realmente, né, ela continua viva até o final da publicação do livro, certo? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa aí seu like ou não deixe seu like. Se você quiser, você pode se inscrever no canal. Eu sinceramente não aconselho você a fazer isso, né? Eu sou o único inscrito no meu canal e ainda bem, porque isso mostra que poucas pessoas estão assistindo e eu posso ficar tranquilo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.